Paulo Gustavo, bom dia, e 15 minutos para discorrer sobre o tema dessa manhã. Bom dia, pessoal, bom dia a todos que estão nos assistindo nesse momento, seja pela internet, seja presencialmente. Meu bom dia oficialmente a todos os meus colegas aqui na mesa. E quero dizer que falarmos desse assunto, ele gera uma certa expectativa num grupo de pessoas que, muitas das vezes, ao perceberem um tema relacionado à espiritualidade, à religiosidade, ou outros assuntos que com isso se relacionam, ficam na expectativa de que o que será abordado será de tal forma que nos trará inspiração, nos trará uma elevação de consciência. No entanto, como o próprio título do primeiro tema do dia de hoje, do nosso encontro, é uma análise crítica sobre o atual homo religiosus, ou seja, o humano condicionado pelas questões e conceitos e a força da religiosidade. Não no sentido positivo, como muitos esperam, mas no sentido exatamente prejudicial, isso é uma análise crítica, que certos conceitos e crenças nos trazem. Hoje, quando analisamos alguns estudos de caráter científico, hoje que eu digo nos últimos anos, nós vemos figuras como um biólogo chamado Jim Hammer descobrir que no corpo humano existem genes específicos que são responsáveis pela inclinação dos homens e mulheres da Terra a acreditar em algo do tipo Deus. Aqueles que teriam um pensamento crédulo, os religiosos, diriam que o fato de o ser humano ter um gene, esse gene é chamado VMAT ou VMAT2, VMAT2, o fato do ser humano ter um gene como esse é a grande prova de que Deus existe. Já os ateus diriam diferente disso, o oposto disso. O fato de termos genes no nosso corpo responsáveis pela crença em conceitos como Deus e outros é a grande prova de que Deus não existe, que é meramente uma produção do cérebro. Nós não vamos entrar aqui na discussão se Deus existe ou não, até porque nós já temos alguns postulados científicos que mostram que algo existe, eu não chamaria de Deus, mas algo existe que está associado ao entendimento comum do que vem a ser Deus. O entendimento que as pessoas em geral têm de Deus como um Criador universal. Hoje, os postulados da física quântica já vão apontando que necessariamente houve, sim, uma espécie de observador quântico que tornou possível as colapsações quânticas e os desdobramentos das reações e interações entre as partículas universais. Mas o assunto que eu quero discutir com vocês aqui não é esse. É fazermos uma análise crítica sobre a nossa inclinação, não sempre saudável, de acreditarmos nas coisas. Acreditarmos em Deus ou em conceitos que, se vocês prestarem bem atenção, é o que baliza a vida de a maioria dos seres humanos que estão na Terra atualmente.
O termo religião, obviamente, muitos de vocês já estudaram isso, sabem que a sua derivação do latim, do religare, significa religar o homem a alguma coisa. A ideia comum é de que religião significa a religação entre o ser humano e Deus. Mas precisamos colocar isso em questionamento também. Será que religião é, de fato, a forma de ligar o ser humano a Deus? Ou será que poderíamos fazer uma análise um pouco mais crítica, um pouco mais profunda, ou um pouco mais não convencional, e dizer que religião foi o método que surgiu no passado para trazer de volta o ser humano ao comando dos deuses, ou de alguém que sempre pretendeu ser considerado um Deus todo-poderoso? Se a gente adentrar por esse campo, gera-se uma certa tensão, porque isso mexe com o que está estabelecido, o que está sedimentado das nossas convenções mentais a respeito do assunto Deus e a nossa ligação com algo que julgamos superior. No entanto, como provavelmente vamos falar no segundo tema do dia de hoje, na parte da tarde, o título mais equivocado que já demos para alguém ou para alguéms aqui na Terra foi o título de Deus ou deuses. Por quê? Quando se faz uma análise crítica, racional a respeito disso tudo, vemos que o comportamento de figuras do tipo deuses e Deus no passado nada tem a ver com o sagrado ou o verdadeiramente divino. Então esse é um assunto muito delicado de se tratar, porque a maioria dos humanos hoje em dia vive norteado pelas suas crenças religiosas. Mas esse é um ponto a amadurecer ainda. Pensem se religião é ligar o ser humano a Deus ou uma metodologia que foi aplicada junto à raça humana para trazer de volta a mente humana ao domínio dos deuses ou de um ser que sempre pretendeu ser Deus, a partir do momento em que se perdeu o controle sobre a humanidade. A gente pode citar os episódios de Eva se libertando de um condicionamento e enxergando algo a mais, Pandora também se ascendendo enquanto um ser pensante, dando vazão à sua curiosidade, à busca da verdade das coisas e assim por diante. O fato é que o ser humano, desde que foi usado como massas de manobra para ser novamente controlado, manipulado para este ou aquele fim, passou a receber um tipo de metodologia para que esses fins fossem alcançados, baseado em 3 questões básicas: o medo, a esperança e o conforto psicológico. Particularmente, ainda que a metodologia religiosa se valha do medo, da esperança e do conforto psicológico, particularmente não vejo que nenhuma dessas 3 características conduz o ser humano ao que ele verdadeiramente necessita, que é a sua liberdade e a sua emancipação psicológica, espiritual, intelectual. E hoje somos quase 8 bilhões de habitantes, cuja maioria está condicionada pelo medo, pela esperança e pelo conforto psicológico, que se não existir, nós muitas das vezes ficamos depressivos. Medo de não ter as recompensas futuras, medo
de ficar na danação eterna, em ambientes considerados infernais, medo de desobedecer a um ser todo-poderoso ou aos deuses, mas temos a esperança que a religião sempre usou como método de também continuar conduzindo o ser humano para onde sempre foi a vontade de algum ser que se pretendeu Deus. Que se você agir de forma adequada, fique tranquilo, você terá a recompensa no reino dos céus ou algum lugar que o valha. A esperança de que, ainda que as coisas não vão bem, se você se submeter e for fiel à sua crença, à sua religião, você será recompensado na vida futura. E o conforto psicológico de que tudo acontece pela vontade de Deus. Vocês já ouviram, obviamente, frases tais como: não cai a folha de uma árvore sem que seja da vontade de Deus ou que sem que seja com a permissão de Deus. Nós, como estamos acostumados, por conta da característica da natureza planetária em que vivemos, ou da realidade em que vivemos, a passar por inúmeras dificuldades, dores, sofrimentos, doenças, problemas, etc. Mas, quando abraçamos uma religião, e somos tendentes a isso, precisamos do conforto de que está tudo sob o controle de Deus. E isso é muito complicado, porque a nossa inclinação religiosa a esse tipo de pensamento, que é balizado pelo medo, pela esperança e pela necessidade de conforto, impede-nos de seguir adiante no rumo daquilo que nós realmente precisamos, segundo a minha análise crítica da existência humana. Penso que o que mais precisamos é a liberdade mental que nos foi roubada há muito tempo. Sempre houve um jogo ou uma tentativa de dominação da parte de seres outros para com a humanidade. E nós fomos nos deixando submeter, até porque a metodologia do medo, da esperança e do conforto psicológico corrompe qualquer um. Mais 3 minutos. Compra qualquer um. Então, veja só, o ser humano, ele sempre teve como fonte de conhecimentos, de informações a respeito do que nós chamamos de vida espiritual ou algo que se julgue transcendente, duas vias, duas fontes: religião e, hoje em dia, ou nos últimos séculos, algo que não é tido como religião, que se chama esoterismo ou misticismo, que não necessariamente tem um rótulo religioso. Porém, nós podemos ver que o ser humano, na sua relação com a religião, ele fica plenamente, totalmente condicionado por essas metodologias, sem que ele seja estimulado a quebrar seus condicionamentos, suas crenças, seus conceitos, suas opiniões rígidas, para buscar a verdade. O esoterismo, apesar de ser tido como, por grande parte dos espiritualistas, uma via superior à religião, mas o esoterismo não necessariamente deixa de se basear na crença para que você possa exercê-lo. Você precisa acreditar em certos conceitos que têm suporte ou base em filosofias ou doutrinas antigas para poder exercer o seu esoterismo, o seu misticismo.
Eu digo que essas duas vias não são necessariamente vias que conduzem o ser humano à liberdade, apesar de existirem coisas úteis dentro dessas duas vias, porque o que leva o ser humano à busca da sua liberdade mental não é religião nem esoterismo, é filosofia. A filosofia pode ser aplicada dentro dessas vias, mas teria que ser uma filosofia descondicionada, o que não entraria necessariamente em alinhamento com as propostas básicas ou com a metodologia básica. Nesse sentido, mesmo que sejamos seres tendentes à crença, mesmo que sejamos seres tendentes à submissão a um suposto poder divino, uma dominação divina, que fomos educados a temer, lembrem-se disso, é necessário novos paradigmas, novos norteadores da inteligência espiritual, emocional do ser humano, que não seja o temor, a esperança e a necessidade de conforto psicológico. Aqui entram conhecimentos, para a gente finalizar a fala, necessariamente no campo da psicologia, da filosofia, da neurociência, da biologia genética e da mecânica quântica. Hoje em dia, quem se pretende ser um ser espiritualizado ou no caminho da sua espiritualização, mas principalmente da sua emancipação, que envolve um conjunto de outras abordagens e de aplicações na vida de cada ser, precisa ter, no mínimo, esse tipo de educação nesses vários tipos de conhecimento. Do contrário, ficaremos fadados a sermos seres menores que baseiam a sua existência no acreditar ao invés do saber e do buscar a verdade das coisas. A crença talvez nos tenha servido até um certo ponto, mas hoje os tempos são outros. Hoje os tempos, na verdade, a era do conhecimento nos convida a conhecer, não mais acreditar, porque hoje as fontes de conhecimento ou de abordagens a respeito de questões que julgamos transcendentais, elas podem e devem ser encontradas em outros ramos do conhecimento não condicionantes. Eu deixo, a princípio, essas reflexões e depois vamos desenvolver mais durante as perguntas. Cada ser humano tem, consciente ou inconscientemente, no seu psiquismo, uma visão de mundo, uma visão de realidade. Descartes dizia que a coisa mais bem distribuída do mundo era o bom senso, já que todo ser humano se acha o rei do bom senso e por isso pede a Deus muitas coisas, menos o bom senso, porque o próprio ser humano já acha que tem. Mas o bom senso de cada um de nós é nada mais, nada menos um subproduto dos elementos que a gente coleciona no psiquismo. Então, o ser humano religioso coleciona elementos X, Y no seu psiquismo para criar uma visão de mundo que ele supõe ser a verdade. O ser humano não religioso, por sua parte, coleciona outros elementos no seu psiquismo e isso cria uma outra visão de mundo que para ele é a verdade. E como cada um de nós, entre aspas, é um mundo à parte, tem uma visão de realidade peculiar, nisso aqui reside o grande drama humano em arquitetar um tipo de visão que o possa levar para próximo daquilo que se chama verdade ou para muito longe dela. A questão que se coloca hoje nas reflexões das cabeças que pensam é para onde o homo religioso está indo e para onde aquele que não é religioso está indo, e nesse sentido, para onde a humanidade caminha sob essa perspectiva de análise. O maior drama que eu acho e que eu vi em mim mesmo
na minha tentativa de me espiritualizar, coisa que até hoje não consegui, foi quando eu percebi que o homem religioso naturalmente carrega um defeito terrível, que é o de pensar que já sabe a verdade, que é o de pensar que já encontrou a verdade. E, em fazendo isso, você quebra a regra básica da filosofia, a regra mais prudente, talvez a única regra sábia, que é o que Sócrates nos convidava a refletir sobre o fato de que a gente não sabe nada. E, em não sabendo nada, isso é ótimo, porque admitir que não se sabe é um sinal de prudência, é um sinal de sabedoria, pois que só assim você abre ou mantém a sua mente aberta para aprender coisas novas, para buscar a verdade. Mas quando você acha que sabe, ferrou. Ferrou no sentido de que o seu psiquismo só quer ver a reafirmação daquilo que ele já acha que é o correto, que é a verdade. E é aqui que as religiões surgem, já que as religiões apenas reafirmam os seus dogmas, reafirmam as suas verdades, as suas crenças, e proíbe o fiel de até questionar qualquer um desses parâmetros e não deixa que o fiel passeie pela vida. Aliás, prende-o, muito pelo contrário, prende-o numa igreja, num templo, num centro. E esse é o grande drama humano. O que fazer com a nossa mente, com o nosso psiquismo, em relação a essa questão da religiosidade, a questão da busca da verdade. Não é fácil. Nietzsche, de novo recorro a Nietzsche, ontem o fiz e agora torno a fazê-lo, talvez tenha sido, de todos os filósofos dos quais eu já procurei beber e aprender, o mais contundente, o mais honesto, o mais destemido ao expor as mazelas do tipo de religiosidade que marca principalmente o viés judaico ocidental, essa coisa judaica cristã que nos marca, pois que Nietzsche sempre bateu duro no modo como o cristianismo expressa as suas crenças. Nietzsche diz que Jesus foi o único cristão decente que existiu. Depois dele, parece que ninguém mais. Por quê? Porque o cristianismo se tornou uma religião nihilista. Bateu duro na vida que nós temos, sujou essa vida com conceitos e com demonizações de todo tipo, que transformou todos os seres humanos em escravos do pecado, e religião, no sentido negativo, é sinônimo disso, de fazer com que o ser humano enxergue a sua pequenez e, em se sentindo pequeno e pecador, se submeta aos dogmas religiosos para poder evoluir. Essa demonização, esse niilismo de desprezar, entre aspas, uma vida cheia de problemas como é a nossa, mas também cheia de oportunidades de crescimento, para que você aqui ou daqui nada espere, e espere só quando chegar no céu, fazer essa transferência para a posteridade de colheitas e novas semeaduras, é isso que Nietzsche bate duramente, dizendo que o cristianismo criminalizou a vida. Não tem como você, sob a perspectiva cristã, segundo Nietzsche, dignificar a existência, porque a existência já seria... Enfim, a questão é, Nietzsche tem razão. Pior que eu penso que sim. Por quê? Porque o homem religioso, a mulher religiosa, ela já parte do pressuposto de que ela é um ser humano, uma criatura pecadora, que precisa de, entre aspas, perdão divino, que precisa, entre aspas, negociar com esse ser divino missas, idas a templo, a centros espíritas, a isso, aquilo, outro. E nessa negociação, nessa interação,
o conceito de Deus que um ser humano religioso cria é de tal sorte primitivo, medíocre, que com isso apequenam-se todos no processo religioso. O crente, o modelo de expressão religiosa e o próprio conceito que o crente faz de Deus, e tudo fica muito pequeno e muito pobre. E, segundo Nietzsche, nós teríamos que colecionar de novo, com outro tipo de valor, todos os ídolos que até hoje a humanidade elegeu como sendo as suas normas de atitude, as suas leis, os seus dogmas. E acho que Crepúsculo dos Ídolos e Zaratustra, 2 dos livros de Nietzsche, valem a pena a gente ler, para quem quiser entender um pouco disso que a gente está falando, dentre outros. Mas o fato é que, na hora em que a gente percebe como as religiões do mundo provocam belos discursos, mas atitudes triviais, que nada, entre aspas, contribuem para coisa alguma, porque qual é o vício do homem religioso? Rezar. Explodiu a guerra, vamos rezar. Teve um atentado, não sei onde, vamos rezar. Hoje mesmo o Papa já pediu reza porque houve mais um atentado em uma cidade de Síria. Atentado não, mais um conflito. Vamos rezar, vamos rezar. Desde que surgiu o fenômeno religiosidade no psiquismo humano, que se reza e a coisa parece que não melhora, só piora. O que tem melhorado não é por causa de Deus ou de oração, é pelo produto da lenta evolução do pensamento humano, que vai organizando a vida, vai criando leis, vai criando sociedades melhores, e por isso nós hoje não matamos mais ninguém, pelo menos nas democracias, pelo que a pessoa pensa, não se queima mais ninguém vivo, como as religiões queimavam por heresia. Ou seja, mas isso não é Deus que está fazendo, somos nós, seres humanos. Aí você vê a grande discussão hoje entre um Daniel Dennett e um Richard Dawkins, são cientistas ateus contra o criacionismo. Aí você vê exageros em tudo que é lado. E a verdade que poderia ser pesquisada com mais e buscada com mais transparência e honestidade se perde das discussões egóicas, e assim a verdade sempre vem sendo pisada pela nossa ignorância, inclusive quando sobra intelectualidade em alguns que pisam na verdade. Então, nós chegamos a um ponto da história em que a pergunta que se faz é essa: as religiões servem para fazer o quê na vida das pessoas? Qual a serventia das religiões? Das 100 últimas guerras que existiram na história humana, quantas foram provocadas por intolerância religiosa? A resposta a essa pergunta é terrível. Porque você encontra por trás do conflito eterno de árabes e judeus, quem? A figura de um Deus bíblico, que no início escolheu um povo, depois se arrependeu e escolheu outro. Aí criou uma religião judaica, depois largou, pegou os árabes, criou uma religião islâmica, e hoje árabes e judeus brigam porque o tal Deus bíblico. Mas será que isso tem algum sentido? Tendo ou não tendo sentido, esse é o pano de fundo que provoca guerras. Há 2 tipos de religiões na Terra nesse sentido: as impositivas, que provocam intolerância, e as que não são impositivas, tipo um budismo, tipo um taoísmo, que realmente não criam problemas nesse sentido. Mas as religiões do livro, chamadas judaísmo, catolicismo, protestantismo, islamismo, essas que têm a figura de Javé, Alá, seja lá o nome que se queira dar, Brahma por trás, o tempo inteiro houve guerras devido ao modo como esses povos foram ou não escolhidos por essa entidade. Ou seja, isso enfeia ou embeleza a nossa vida? Mais 3 minutos. Isso dignifica ou torna o ser humano indigno de levar a sua vida adiante, porque está o tempo todo preocupado em se alinhar com Deus? Mas que tipo de Deus é esse? Será que esse conceito de Deus
dignifica de fato a figura de Deus? Essas perguntas são muito complexas. Elas nunca foram feitas. A grande incongruência que existe nas religiões, que nem mesmo a revelação espiritual conseguiu resolver, porque não se resolve isso, é o fato de que, desde Santo Agostinho, desde a escolástica, desde a patrística, que são as filosofias que surgiram no seio do catolicismo, e mais recentemente com a revelação espiritual, nós somos levados a eleger ou a edificar um conceito de Deus como sendo uma figura perfeita e perfeita em todos os seus atributos. Qual é o drama? Um pé de manga não dá jaca. Então, como é que uma árvore dessa maravilhosa, perfeita, teria criado uma natureza tão imperfeita quanto a que a gente percebe na Terra, já que todas as espécies que aqui surgem já o fazem com o DNA que as determina a liquidar outras espécies para manter a sua própria vida. Todas as espécies da natureza terrestre legitimam a violência como forma de manter as suas próprias vidas e matam outras. Nós, seres humanos, nos alimentamos todo santo dia. Isso implica que nós estamos roubando vidas o tempo inteiro e achamos isso normal e ainda agradecemos a Deus. Filosoficamente, isso não tem sentido. Mas nós somos cegos em relação a essas coisas, porque perceber isso é uma pílula vermelha que dói no nosso psiquismo, porque a gente não encontra respostas. Na própria revelação espiritual, Kardec disse: deve existir uma razão que explique essa questão de por que os seres vivos fazem mal uns aos outros, destroem uns aos outros. De fato, as religiões ainda não responderam isso. Então, o homem religioso, a mulher religiosa que hoje nós vemos na Terra, enfim, o ser humano tendente à religião, será que isso é fruto de um progresso ou de um atraso que está estacionado e do qual a gente não consegue se libertar? Quais as opções? São essas reflexões que a gente espera que ao longo desta manhã, junto com vocês, a gente possa aqui aprofundar esses temas. Imaginemos um tempo quando os nossos mais recuados ancestrais ainda não dominavam o fogo. A luta, dia após dia, pela caça. Ao mesmo tempo que, atormentados pela perseguição de feras que também os devoravam. Eram tempos muito difíceis da humanidade. Agora imaginemos as noites daquelas pessoas. Ainda não dominavam o fogo. Quando os últimos raios de sol caíam sobre o horizonte, a escuridão tomava conta. E noite após noite, eles tinham apenas e tão somente um lindo espetáculo no céu. O bailado dos astros a cada noite era uma imensa tela de cinema que eles contemplavam. Naqueles évos distantes, os nossos ancestrais mais recuados perceberam em seu íntimo que alguém deveria ter feito tudo aquilo. Assim nasceu no íntimo da humanidade a ideia de um ente criador, que houve uma força, uma inteligência que arquitetou tudo. A humanidade dominou o fogo, as eras passaram, a humanidade evoluiu, começou a viver em grupos, começou focos civilizatórios, e aquela ideia primitiva de algum ente superior começou a ser melhor codificada e surgiram as religiões. As religiões foi o que de melhor aconteceu no âmbito de dominação
daquele grupo humano. E desde então, nada foi feito em nenhum momento no sentido de vamos parar e vamos pensar criticamente. Por isso, meus amigos e minhas amigas, a manhã de hoje é um marco que deve ser considerado para uma análise crítica a respeito de tudo aquilo que nos foi ensinado desde os nossos ancestrais mais recuados. Não apenas nessa manhã, mas daqui para frente em nossas vidas. A humanidade evoluiu e desceram à Terra avatares, espíritos de considerável elevação, que vieram aqui para nos ensinar, para nos trazer um ensinamento, como Jesus, como Buda, São Francisco de Assis. Eles vieram trazer códigos de conduta. O que esses grandes espíritos que viveram entre nós vieram trazer era, acima de tudo, o seu exemplo pessoal. De um modo ou de outro, eles morreram. E a humanidade equivocada, porque não foi levada a pensar criticamente sobre isso, os endeusava. Colocava na sua intimidade em um pedestal e o adorava. E o seu exemplo de conduta, o seu exemplo de vida era esquecido. E assim, gradativamente, nós fomos entrando numa espécie de infantilismo religioso. E aqueles entes que dominavam religiões, vendo tudo isso, para melhor dominação dos povos, acrescentavam outro elemento extremamente prejudicial: a superstição. Algo que existe ainda hoje, e bastante. E assim nós fomos nos anulando enquanto seres humanos, aceitando imposições consideradas maiores e que trabalharam em nosso psiquismo com uma coisa terrível: a culpa. Então, criaram um mecanismo de dominação das nossas emoções e dos nossos pensamentos. E assim, a humanidade, qual um rebanho, foi conduzida mansamente ao longo dos séculos, das gerações e de todas as civilizações. Mas essa ignorância e esse infantilismo religioso fizeram com que o homem, em sua ignorância, reduzisse o conceito de Deus como um simples ente. O meu Deus opera milagres. E eu ando na rua e eu consigo ver certas adesivos em alguns veículos que dizem: Deus é fiel. Essa é a inversão total. Como Deus vai ser fiel? Então quer dizer, nós é que somos acima dele para que ele seja fiel conosco. E daí, para deturpar isto, para que Deus opera milagres de ordem econômica na tua vida e vai te levantar, é um passo. E como todos nós passamos por problemas psicológicos de ordem, motivado por ordem econômica, estamos ouvindo o quê? O discurso que nós precisávamos, e automaticamente esse discurso é para mim: Deus é maravilhoso, e assim nós vamos lá. Deus, de fato, é maravilhoso. Mas nós devemos entendê-lo na justa medida do seu ser. E não criarmos um infantilismo que o rebaixa à qualidade de simples criatura que existe unicamente para nos servir e nos amparar. Não é assim que funciona. Kardec, em 1863,
na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, já disse o seguinte: o homem é chegado a um ponto em que a luz emerge por si mesma de sob o alqueire. Ele se acha maduro bastante para encará-la de frente. Tanto pior para os que não ousem abrir os olhos. Chegou o tempo de se considerarem as coisas do modo amplo e elevado, não mais do ponto de vista mesquinho e acanhado dos interesses de seitas e de castas. Kardec, 1863. Meus amigos e minhas amigas, vale lembrar que a fé cega, tal como foi ensinada sempre para todas as gerações da humanidade, leva ao fanatismo. Criaram dogmas. Não pode ser a divindade não pode ser questionada. As religiões em que foram alicerçadas não podem ser questionadas. Isto gerou um atraso extremamente prejudicial à humanidade, que levou à morte de milhões e milhões de criaturas. Mas o tempo é sábio. E tudo acontece no seu devido tempo. E chegou o tempo de esclarecimento. Chegou o tempo de acorda. A humanidade vem se libertando de conceitos que nos amarraram, a equívocos que nos fizeram andar em círculos ao longo de milênios. Uma nova era vem chegando, cujas luzes já começam a emergir no horizonte planetário. Chegou a hora de despertarmos. Chegou a hora de nos darmos conta de que somos criaturas humanas e que precisamos despertar aquilo que nós, em nossas amarras emocionais, ao longo de muitas e muitas gerações, já carregamos isso no nosso DNA, foi sufocado. Nós precisamos entender que as religiões e o conceito religioso é muito importante como bengala, como amparo psicológico para certas pessoas. Mas para outras que já estão num outro patamar de consciência, já precisa conhecimento, esclarecimento. E isso quem nos trará é o verdadeiro norte filosófico. As religiões prestaram seu serviço ao longo das gerações, mas agora, sem o conhecimento, o autoconhecimento, sem a busca que tu deve fazer pelo teu esclarecimento, de nada vai adiantar tu estar apoiado em conceitos religiosos que não mais são compatíveis com o homem do século XXI. Meus amigos, eu agradeço muito a oportunidade, era mais ou menos esses os meus esclarecimentos, a meu modesto ponto de vista. E quem tem os seus 15 minutos para discorrer sobre a análise crítica do atual Homo Religiosus é o Jorge Ouro. Bom dia a todos, bom dia meus colegas. A gente tem que prestar atenção no próprio título que foi proposto, de uma análise crítica. E a crítica tem dois aspectos. A crítica destrutiva, desconstrutiva, a crítica amarga, na qual eu projeto no outro minhas próprias deficiências e medos, e a crítica construtiva, aquela crítica que faz com que a gente consiga contribuir para que um erro seja percebido ou uma abordagem seja percebida como incorreta, para contribuir para o crescimento do outro e meu também. Então vamos tentar tecer uma análise crítica construtiva sobre essa questão da religiosidade. Um aspecto que eu julgo interessante nessa questão da religiosidade, e eu estou chamando de religiosidade porque religiosidade e religião são coisas completamente diferentes. Uma coisa que é importante nesse aspecto da religiosidade, quando ela tende a ser interpretada como religião,
é que a necessidade de religiosidade ou a necessidade de uma religião, ela vai servir sempre, ela vai aparecer sempre no limite da ignorância, ou no limite da ignorância da ciência, seja qual seja a ciência, seja que nome a gente dê a ciência positivista, ou quântica, ou metafísica, ou metaquântica, ou atômica, ou não sei que título vai ser inventado daqui para frente para a ciência acadêmica, ela sempre vai esbarrar na sua própria ignorância, que é quando se aproxima do invisível. E o invisível não é visto, mas é uma realidade. A partir dali se delimita, até aqui eu vou, daqui para frente eu ignoro. Então surge a necessidade de uma coisa, que seria a questão da religião, da religiosidade. No outro ponto, no outro aspecto, ou na outra vertente, aí então há a ignorância no sentido de desconhecimento, não no sentido negativo, que se atribui à palavra, de cada um indivíduo, onde por desconhecer os mecanismos, o meio onde está inserido, por desconhecer a própria vida, por desconhecer sua origem, seu destino, por desconhecer si próprio, por nunca ter lido o seu próprio manual, então ele precisa buscar apoio também em alguma coisa invisível. Como a vida é colocada de uma maneira mais ácida, mais áspera, baseada em dificuldade, aí por essas entidades que são as religiões, que se mistura mercantilismo com política de Estado, então o indivíduo vai buscar nessas religiões a resposta aos seus medos, à sua própria ignorância, né? A ignorância da morte, ou o medo da morte, o medo da dificuldade, o medo de sofrer, o medo da infelicidade, a dificuldade do dia a dia. Então sempre a religião é colocada como ponto de fuga para todas as minhas ignorâncias. Por quê? Porque se eu tenho conhecimento a respeito do mecanismo que rege a vida, eu compreendo que a religião em si, ela é absolutamente desnecessária. A religiosidade em si, ela é absolutamente necessária. Tem um outro aspecto que eu julgo relevante comentar, que tem a expressão, o simila sibilibus congregantur, que é o semelhante atrai semelhante. Então a gente tende a culpar as religiões pelas guerras que acontecem, ou pelas violências, ou pelas disputas grotescas para decidir qual é o Deus que é melhor que o outro, qual é o santo que é melhor que o outro, ou qual Deus é mais poderoso, ou mais forte, ou mais eterno. Só que, como semelhante atrai semelhante, se uma religião fosse tão esquisita a ponto de não ter seguidor, ela não existiria. A violência, ela pode ser incitada por uma religião, mas ela é aceita, ela é identificada, ela está nascida, ela é engendrada, ela é expandida e exteriorizada e colocada em prática por alguém. Porque o religioso em si, ou qualquer que seja o condutor de um pensamento religioso, ele não vai fazer tudo o que de bom ou tudo o que de ruim uma religião vai fazer. Alguém vai fazer. É como um caminho na floresta. Quando ele deixa de ser trilhado, a mata toma conta, ele deixa de existir. Primeiro permanece na história, depois sai da história. Então sempre alguém vai estar seguindo esse caminho. Um outro aspecto que também julgo relevante para essa discussão é que é melhor, na minha opinião, um caminho do que nenhum caminho. A gente critica assim, e eu sou um crítico ácido dessa questão das religiões, não é? Mas a gente critica a pessoa por ela se deixar iludir por uma religião, porque ninguém ilude ninguém, a gente se deixa iludir, e na maior parte das vezes a gente procura alguém que nos iluda, porque viver iludido e estar iludido é uma doce forma de levar a vida na mais santa ignorância. Então, se alguém escolhe um caminho, qualquer que seja o caminho, é muito melhor do que nenhum caminho. Por quê? Porque a inércia é a inimiga da evolução. Não é aquela inércia onde eu estou parado e estou pensando, meditando. Isso não é inércia.
É aquela inércia mesmo onde eu me submeto. Se eu estou inerte, se eu estou sendo levado pela vida, né, usufruindo de todas as minhas ignorâncias, qualquer religião que eu vá seguir, ela é um alento, porque é a oportunidade que eu tenho de errar. E em eu errando, em alguém apontando o meu erro, ou em eu percebendo esse erro, eu tenho a chance de corrigir, ou de perpetuar o erro, não importa. Então, o direito de errar talvez seja o direito mais sagrado, que é um termo que pode ser usado, do ser humano. Por quê? Porque é a forma que ele tem de aprender. O que é errado é a forma como, então, foi dito agora há pouco sobre os seres que vieram para tentar restabelecer a lei, foi citado Jesus, Krishna, Buda. Então, esses que vêm tentar restabelecer, eles não criam religiões. E o Jean falou da citação de que o Jesus foi o único cristão razoável que existiu. É porque ele vem trazer restabelecer uma maneira de se comportar, uma maneira de conduzir a vida, e depois, então, quando esses seres saem do cenário humano, aqueles do entorno imediato e do entorno não imediato, dentro das suas ignorâncias, transformam em estruturas de poder para perpetuar o quê? O medo, as promessas. A questão das religiões talvez não seja nem a dificuldade de interpretar a origem do conhecimento, que para a maioria delas já é perdido, mas é porque elas se colocam como atravessadores entre o visível e o invisível. Então, qualquer coisa que eu queira, se eu não consigo, eu dependo de. Se eu tenho um medo muito grande e eu não consigo resolver, eu dependo de. Se eu tenho que interagir com alguém, mas está além do meu limite da ignorância, eu faço o quê? Eu apelo para a religião. Então, a forma como as religiões se transformaram em estruturas de poder, estruturas de Estado, estruturas de opressão, essa que é a questão a ser debatida, e como isso pode ser resolvido. Agora, obviamente, o ser humano, ele tem em si, de maneira inata, a religiosidade, porque é a própria questão do órfão, cedo ou tarde, de uma maneira mais aguda ou não, independente de qual seja essa forma, ele vai tentar descobrir a sua origem, ele vai tentar descobrir qual é seu pai e sua mãe, a sua gênese. É natural isso, é quase instintivo isso. Então, essa busca do ser humano por compreender a questão da religiosidade é inata. O que acontece é que não há elementos para. Então, como a gente vem em um sistema de quedas, em um sistema de perpetuação de ignorância já há um certo tempo, a religiosidade, ela se transformou em uma coisa totalmente mercantilizada. E aí a religiosidade mercantilizada, ela vai desde as religiões que a gente considera como religiões tradicionais, né, aqui no Ocidente, ou as religiões do Oriente, até a mercantilização mais ocidentalizada, onde se vende a imagem, a figura de um elemental, ou se vende uma fórmula para isso, uma fórmula para aquilo. Sempre a pessoa buscando compreender o invisível, mas sendo explorada, se deixando explorar por conta da própria necessidade que ela cria. Então, se eu vou e eu desejo riqueza, eu acho que daí eu comprando a imagem de um duende, ele vai me trazer riqueza, eu sou explorado porque estou comprando uma coisa que não funciona. Agora, eu estou me deixando explorar por quê? Porque eu fui atrás de buscar isso. Então, essa é a base da religiosidade e da religião. As religiões não enganam ninguém, as pessoas se deixam enganar. As religiões não obrigam ninguém, as pessoas querem ser obrigadas a. As religiões não trancam ninguém a ferro, pelo menos agora. As pessoas desejam seguir, por quê? Porque ali tem um grupo, ali tem a possibilidade, e ali eu tenho talvez um caminho para encontrar alguma coisa que em mim está. No momento em que aquela religião não sirva mais para mim e eu perceba, nossa, mas que coisa mais grotesca é isso, nossa, mas que enganação que é esse negócio, o que eu faço? Eu saio. Se saírem todos, acabou. Então
Então, se eu vou brigar com alguém, baseado na minha crença, e aí pode ser uma religião ou qualquer outra crença que eu tenha, eu decidi aceitar essa crença, eu vivifiquei essa crença, eu potencializo essa crença, e eu vou exteriorizar a minha abordagem a respeito dessa crença, e então hostilizar aquele que pensa diferente do que eu penso. O processo, se política, se futebol, se religião, é a mesma coisa. O que muda é a intensidade, e a que ponto chega essa intensidade. Então não dá para a gente culpar as religiões, em minha opinião, pelas mazelas da humanidade. A religiosidade, ela é intrínseca, ela é uma coisa necessária, e a gente tem que romper as barreiras da ignorância para compreender o que seja a vida. Como as pessoas são mais acomodadas, ao invés de cada um buscar seu próprio caminho, aí então as religiões ocupam o espaço que a gente deixa. Se eu sou completamente ignorante a respeito da gênese do Jesus da igreja, ou o que aconteceu de verdade, de real na história, se eu sou completamente ignorante com o que antecedeu esse movimento que teve Roma por foco, e depois o Egito por foco, e depois a Índia por foco, a Babilônia por foco, e a Caldeia por foco, e o Brasil por foco, e o Tibete. Se eu sou ignorante com relação a isso, aí qualquer um vem para mim e vende nuvem por Juno. Qualquer um vem e me vende nuvem por Juno. Por quê? Porque eu estou acomodado. A questão então é o como eu vou me comportar com relação à minha necessidade. Se eu vou delegar a minha necessidade de compreensão, aí eu abro espaço para ficar dependente de uma religião. Se eu não delego a minha necessidade de compreensão, aí então eu parto para a religiosidade. Ainda na religiosidade, eu tenho que escolher o caminho. Qual caminho? Não sei. A pessoa pode ficar feliz procurando descobrir a fórmula da alquimia, ou pode ficar feliz cultivando certas plantas, ou pode ficar feliz cultuando elementais, ou fazendo rituais do fogo. Se o objetivo da vida é buscar a felicidade, e a pessoa fica feliz cultivando ou cultuando qualquer um desses aspectos, qual é o direito que a gente tem de criticar a vida daquela pessoa porque a vida dela não é igual à minha? Se o grego é feliz porque ele faz o culto ao fogo, excelente, ele conseguiu uma vida plena e feliz. Agora, se ele vem me perguntar, Jorge, mas isso funciona? Eu disse, olha, tem vários aspectos. A gente pode conversar desde o elemental físico que está no fogo, até a alma de Agni, que tem a ver com, aí então dá elementos para quê? Para que daí então o grego, se quiser, vai digerir, e em digerindo transforma ou não aquela religiosidade em uma religiosidade não menos aguda, não tão dependente. Avança um passo em direção aonde? A um outro caminho que lhe compete. Se cada um respeitasse a necessidade do outro, o direito que o outro tem de errar, a forma de se aprender, a busca de cada um e o limite de ignorância de cada um de se desconhecer, talvez nesse aspecto as religiões perdessem a força que têm hoje e o mundo não fosse tão complexo. Tem aquele livro A Velhice do Padre Eterno. Como é que é o nome do autor? A Velhice do Padre Eterno, ninguém nunca leu? Ele foi, como é que é quando é execrado pela Igreja Católica? Excomungado. Então o autor foi excomungado, Guerra Junqueiro, desculpa o Guerra Junqueiro porque demorei para lembrar. Ele fala do uso que se faz das religiões, não só das religiões, como é mercantilizado e quanto mal isso causa à humanidade. Ai de vós, sonâmbulos da cruz, que andais há tantos mil anos explorando o símbolo de Jesus, essas coisas assim. Por quê? Alguém vai atrás. Mas basicamente era isso que eu queria trocar ideia com você. Mas você vai me dar esses 30 segundos de entrada aqui, porque... Bom dia a todos, antes de mais nada. E é muito bom ser precedido por tão brilhantes oradores. Parabéns para todos aqui, porque... É bacana, eu sou um observador, eu sou um crítico, um chato, mas eu sou muito observador também. E percebo que cada um que está sentado nessa mesa
não trouxe absolutamente nada a não ser o seu ser, o seu conhecimento, a sua intuição. Ele trouxe ele próprio, porque você vai em alguns eventos e você vê pessoas ali que vão dar palestra de 1 hora, ficam lá na frente lendo textos quilométricos ali na frente. Quer dizer, a pessoa não é capaz de passar aquilo que está acreditando o tema da sua palestra. Então é muito bacana, o que eu percebi nos colegas aqui é muito brilhante, muito observador. Isso é perceber que a intuição de cada um funciona. Então vocês veem, prestem atenção daqui para frente, vai ver ele, o Elan, o Paulo, o Marcelo, Jorge, sempre tem alguém está falando alguma coisa, você faz aquela sua anotação, exatamente, que vão dando esses ganchos. Isso é muito bacana. Isso mostra que as pessoas realmente vivenciam o que acreditam. Estamos passando para vocês aquilo que está saindo daqui de dentro, não de nenhuma coisa escrita. É só isso que eu queria, essa entradinha aqui. Se você me dá um desconto no final, se eu me... Nossa senhora, 1 minuto e 22, mas tá bom, vou tentar ser mais objetivo. Bem, eu nasci na Grécia. Eu nasci ortodoxo, né? Não podia escolher, fui batizado, fiz um monte de coisa. E cresci dentro de uma crença. Aí viemos para o Brasil em 1954 e fui morar em São Paulo. Meus pais me levavam para a igreja ortodoxa, fui crescendo e fui vivendo aquilo. Eu não sabia de absolutamente nada, mas eu acreditava nos meus pais, claro, né? Eu vou acreditar em quem? E fui adquirindo crenças que não eram minhas. E fui crescendo. Daí já passei para a igreja católica, da igreja católica passei para o espiritismo, estudei e estudo até hoje, minha mente é aberta, procurando resposta às minhas indagações. E, como resposta às minhas indagações, eu não encontrei nenhuma. Então, continuo sendo buscador. Mas eu me permiti, em algumas situações, algumas voluntárias e outras involuntárias. Involuntárias que tipo? De repente você acordar, como hoje, num domingo, e você tem uma visão nova sobre tudo aquilo que você acreditava. É um momento difícil, muito difícil, onde você tem que jogar tudo fora, ou você jogou tudo fora, ou ainda está lá, está na lixeira ainda, mas você não limpou a tua lixeira, e você fala, e agora? O que eu faço sem toda essa coisa que eu aprendi? Porque, verdade ou não, as religiões, tudo isso aqui que a gente milita, verdade ou não são, nós já falamos ontem, são egrégoras. Elas têm uma força. Uma mentira que você cria, você vai alimentando ela, outras pessoas vão alimentando, isso vai criando uma força incrível. E aquilo, você está dentro dessa força. Então, quando você sai disso, mesmo isso sendo uma mentira, você fica sozinho. E eu já experienciei esse momento de ficar sozinho. De saber, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu acreditava, eu já disse ontem aqui, né, que o Elan falou quando a resistência dele em parar de fazer o sinal da cruz, a minha resistência de orar, né, de fazer uma oração, eu falei, e agora? Eu vou me prender no quê? E aí acabei me prendendo. Hoje, o Eustáquio, aos quase 67 anos, ele plagiando Raimundo Fagner, hoje eu só acredito no pulsar das minhas veias. Então, esta é a minha verdade. Bom, mas falando do tema das religiões, o ser humano era, as pessoas já disseram aqui, os meus colegas palestrantes, o Marcelo principalmente aqui, que ele enfocou o passado do homem, o homem vivia ignorante, ele não sabia de nada, olhava para cima, e tinha que buscar o seu alimento, admirava as estrelas, e assim ele era feliz dentro da sua ignorância. Aí foi crescendo e aconteceu, passado o tempo, aconteceu esse advento, do qual nós somos escravos hoje, chamado o cristianismo. Cristianismo, puxa, não quero, se eu disser que é uma grande farsa, eu estaria mentindo. É uma coisa muito forte, mas apareceu algo para nos subjugar, porque até nisso o homem era feliz, era pagão, o mundo era pagão, as pessoas idolatravam muito, nós vamos falar sobre esse tema hoje à tarde, sobre mitologia, adoravam o Deus do cultivo, o Deus da fertilização, o Deus Pan, Deus isso, Deus aquilo, e o Deus
principal de todos, que é o Deus Sol, né? O Deus Sol, que é a base do cristianismo. A base do cristianismo é o Deus Sol. Por que eu digo isso? Eu recomendo que vocês assistam, quem não assistiu ainda, o filme Zeitgeist. Assistiram? Alguém conhece? Zeitgeist. Vejam isso aqui e vocês vão ver como é que é a história verdadeira do cristianismo. Toda essa auréola que vocês veem dos santos na cabeça, principalmente nessas religiões que têm ícones, essas auréolas não significam santidade, significam a representação do sol. Então, como o homem adorava muito o sol, e existia a celebração do Solis Invictus, no dia 21 de dezembro, 23 de dezembro, Natalis Solis Invictus, isto. Então, o homem fazia reverência, agradecendo o cultivo, agradecendo uma série de coisas, e nessa época do ano, o sol ele diminui um pouquinho a força, fica 3 dias nesse lenga-lenga e depois ressurge com toda a sua força 3 dias depois para entrar no novo equinócio, equinócio, né? Solstício, o novo solstício. Então esse renascimento, essa ressurreição não é de alguém que morreu na cruz, que me perdoe quem acredite nisto, né? que alguém morreu na cruz. Yoshua Ben Pandira existiu, Jesus existiu. Para mim, Eustáquio André Patura, sem prova nenhuma, mas indo às minhas pesquisas, buscando aqui e lá, mas a minha intuição, Jesus não morreu na cruz, né? Principalmente porque naquela época eles eram, o José de Arimateia e a sua equipe lá, todos eram judeus, não professavam aquela religião que não podia trabalhar depois das 6 da tarde, né? Então, pelo que a gente sabe da história, a crucificação teria sido feita numa sexta-feira e começou às 3 da tarde e o negócio, os outros 2 lá estavam agonizando, os outros que estavam do lado de Jesus, né? E chegou perto da hora, falou, bom, vão quebrar a perna dos 2, quebraram a perna dos 2 lá, mataram por asfixia, mas não quebraram as pernas de Jesus, né? Deixaram ele ali. Como a hora estava correndo, tiraram Jesus da cruz, levaram lá para a gruta, o resto da história vocês sabem, né? Ou vocês sabem da forma que quis ser contado, mas não vou ser eu que vou contar uma história diferente, né? Só que não morreu na cruz. Não posso provar, vão pesquisar, vão atrás. Ele simplesmente desmaiou e ficou 3 dias lá sendo cuidado e depois teve que ser levado para outro lugar, porque, claro, se descobrissem que ele continuou vivo, ele ia se dar muito mal. E assim foi, tanto é que quando mostra para os apóstolos ali, eles não acreditavam nele, disseram aí, que está duvidando que sou eu? Mete a mão aqui nesse buraco, né? Porque ele já tinha se refeito depois de alguns dias. Pois bem, hoje, por falar nisso também, em termos de religião, só um pequeno adendo, que eu fiz algumas anotações. Hoje a Páscoa grega, tá? A Páscoa ortodoxa. Vejam só também as religiões estabelecendo datas diferentes para reverenciar a mesma crença. E também aí, em questão do que eu tinha começado a falar, sobre a questão do sol, houve um conselho, né? Esse sol estava atrapalhando muito essa história do sol, essa celebração, estava atrapalhando muito uma corrente filosófica ali que queria fazer com que o cristianismo decolasse, né? Então até pedi ajuda do Marcelo aqui para a gente localizar em que ano tinha ocorrido, e quem era o imperador naquela época, foi o Constantino, e no ano de 325 houve aquele conselho de Niceia, onde estabeleceu-se democraticamente, muito bom isso aqui, né? A religião é fantástica, estabeleceu-se que para acabar com essa crença pagã, com essa idolatria ao sol, aos solis invictus, tudo, estabelecia o dia 25 de março como o nascimento de Jesus Cristo. Então, esta festa pagã, tão abrilhantada por todos os povos, sem nenhuma conotação de ordem religiosa, simplesmente adorando aquilo que nós falamos ontem, que eu disse que a gente está fora da sincronia do universo, né? Que a gente não temos horários diferentes, cultuamos coisas diferentes. A igreja, na sua representação do Constantino, mudou tudo e modificou. E depois tivemos outro evento do calendário, né? Quando foi o calendário? Não foi nessa mesma situação, não, né? Foi depois. Depois veio a questão do calendário também, religião, fruto da religião da igreja, estão falando aqui, né? Não do religare. O religare foi muito bem
abordado pelos colegas que me antecederam. Estabeleceram-se também datas, foram mexendo no calendário, tem o Juliano, o calendário gregoriano, o Kemet, lá do Egito, uma série de calendários que fazem com que o que nós estamos vivenciando hoje seja exatamente consequência desta bagunça, desta baderna que aqueles que nos precederam, os oportunistas, fizeram. Bem, religião hoje. Como seria o mundo sem a religião? O Elan falou bem ontem, outros colegas falaram aqui também, temos 1 bilhão e 200 milhões, parece, de católicos. Temos outros tantos de muçulmanos. Temos os budistas, então nós estamos aí divididos por uma série de religiões, uma série de esperanças de que alguém vai voltar, de que alguém vem nos salvar, de que alguém vai fazer isso ou vai fazer aquilo. Em certo ponto, eu considero isso positivo, porque não fossem as crenças numa salvação externa. Eu falei ontem que eu achava que isso aqui ia descambar, né? A Terra ia descambar e ia acontecer algum evento, só poderia acontecer um evento onde a gente sobreviveria sem telefone, sem internet, sem essas coisas, dependendo um do outro. Mas devo admitir que se nós ainda não implodimos a civilização humana dentro do planeta, é porque ela está sustentada por essa farsa que são as crenças em salvadores externos. Porque você vai em alguns lugares lá, você vê que as pessoas estão lá esperando o seu salvador, tem todo o direito de esperar quem quer que seja. Outros não fazem coisas, não fazem certas atrocidades, porque sabem que se fizer, disseram para elas que não vai ganhar o reino daqui, o reino de lá. Então, esta ignorância, do verbo ignorar, do desconhecimento, ela é muito importante, digamos assim, hoje. E para sairmos desse estado de ser, desse estado que a gente se encontra, eu não sei, nós vamos ainda debater pela manhã, vão surgir perguntas, mas talvez à tarde também, com a continuação da mitologia para o mundo atual, eu não sei como é que a gente pode se desvencilhar dessa questão da religião. Porque você sair e acreditar em si próprio é uma coisa muito difícil. Eu posso falar, tudo que eu falo aqui na frente eu experienciei, eu não sou hipócrita não. Contei para vocês dos livros ontem, etc. e tal. Então hoje, eu não acredito em mais nada. Até que me prove, até que eu experiencie, até que eu saiba disso. E fazendo parênteses, eu posso estar enganado nas minhas percepções. 3 minutinhos, tá bom. Então, como que eu vou como viver nesse mundo sem fé, sem crença? Eu acredito em mim. Mas eu não sou só eu. Eu não penso só eu. Eu estou aqui numa mesa, eu estou aqui com vocês, eu estou dentro de um planeta. Se eu estou dentro de um planeta, eu sou parte dele. Mesmo sem falar metafisicamente, quanticamente, essas coisas todas, não. É lógica, é uma lógica simples. Nós temos pais diferentes, mas somos irmãos, porque deve ter tido 2. Deve ter tido um ser humano masculino com um ser humano feminino que começou tudo isso aqui. Em assim sendo, tirando a religião de lado, nós somos todos irmãos. Então, eu não posso pensar só por mim, eu tenho que pensar pelo todo. E como conviver nesse todo com uma crença que difere desse todo? É complicado. É complicado. E eu tenho sentido isso na pele e não adianta, eu sei que pensando só em mim, que eu só acredito em mim, essas coisas todas, mas está difícil eu conviver num meio onde, vamos dizer, isso aqui é uma grande farsa. Isso aqui é uma grande farsa.